Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Norma. Agora a gente já está no nosso episódio número 25, onde a gente vai tratar da NBR 14039, mais especificamente lá do nosso item 9.2. Exatamente, ele trata disso, ó, subestações abrigadas, tá bem? Eles vão tratar de alguns itens muito importantes, tanto na concepção do projeto, ok? Na execução do projeto, como também na operação da subestação. São itens muito importantes que devem ser observados e é interessante, inclusive, no projeto, né, esses itens constem, tá, no memorial descritivo. Seria interessante, tá? Ou nas notas das pranchas, tá? Do projeto. Que são pontos muito importantes, de fundamental importância. E a gente vai ver aqui qual que é o rigor dessas observações que tem no item 9.2. A gente não vai passar por todos, vamos passar por alguns, os mais importantes aqui, tá? Todos são importantes, mas a gente vai focar aqui para não poder estender demais o nosso assunto. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Nós vamos partir de um projeto existente, de uma subestação, tá? O que é essa subestação? Só para você entender aqui. Deixa eu pegar outro corte dela aqui. Deixa eu chegar mais perto, que fica melhor da gente conversar, tá? Pronto, aqui ficou legal. Bom, como vocês podem ver aqui, o que a gente tem nessa subestação? A gente tem aqui as paredes dela, tá? Da subestação aqui, ó. Parede da subestação. Uma parede de divisão no meio, perfeito? Um cubículo de medição, um cubículo de proteção, perfeito? Uma parede de separação e um cubículo de transformação, separada da subestação. Por que às vezes a gente faz, só um detalhe, não tem nada a ver com isso aqui da nossa aula, mas um detalhe, por que às vezes a gente separa isso daqui, ó? Para facilitar a aprovação na concessionária. Por quê? Quanto mais a gente fazer a subestação virar só medição e proteção, mais fácil fica aprovar na concessionária. Porque a concessionária quer saber se isso aqui tá ok. Ela não olha isso aqui não. Claro que a gente como projetista vai olhar e vai seguir a NBR 14039, né? E as outras normas pertinentes. Mas resumindo a nossa história, a subestação tem essa configuração, perfeito? Essa daqui é a malha de aterramento dessa subestação, tá? Aqui os condutores, os eletrodos horizontais, os eletrodos verticais, que é um cabo de cobre no 50 mm², e os eletrodos verticais, que são hastes de terra. E aqui eu tenho eletrodos que são BELs, barramentos de equipotencialização local, que é esse tracejado rente com a parede aqui, ó, que normalmente a gente coloca no piso, no canto da subestação, para poder fazer a derivação para conectar as partes metálicas da subestação. Então, esse é o layout da nossa subestação, só para a gente entender melhor. Se eu olhar essa subestação pelo gradil aqui, ó, nessa vista aqui, olhando para dentro dela, a gente vai ter esse corte aqui de baixo, ó. Tô olhando para dentro dela, só que do lado de dentro da grade, tá? Então eu vou ver por dentro da grade. Transformação, proteção, medição. Se eu olhar para fora como se eu estivesse saindo da subestação, ou seja, eu tô aqui, eu tô olhando para cá, ó. Aqui tá meu olho, ó. Tô olhando nessa direção aqui, ó. Ok? Eu vou ter esse outro corte aqui, que é esse corte aqui de cima, ó. O que eu tô vendo lá? Eu tô vendo a porta lá de onde que sai o transformador, perfeito? Uma ventilação forçada, iluminação de emergência, iluminação natural da subestação, aqui em cima aqui é uma janela, uma iluminação de emergência, né? Caixa do relé de proteção, né? Um QGBT da subestação, porta de acesso de pessoas, né? Ou saída de equipamentos também, tá? Tudo portas em veneziana, beleza? Então, olha só, vamos entrar aqui nos itens aqui, ó. Se a gente entrar no item 9.1.2, o que ele fala assim, ó? Que a gente vai precisar desse corte, ó.
os corredores de controle e manobra e os locais de acesso. Então, vamos enfatizar o que tem que ser enfatizado aqui, que é muito importante. Esse ponto aqui não pode ser negligenciado, tá? Deixa eu desmanchar aqui. Isso é prática que tem que ser, vamos dizer assim, que você tem que ir introjetando isso aos poucos, tá? Então, corredores de manobra, locais de manobra. Perfeito? Que ele tratou aqui no item aqui, ó. Devem ter medições suficientes para que haja espaço livre mínimo de circulação de 0,7 metro. Então, aqui é espaço livre. Olha essa palavra que é muito importante, ó. Espaço livre. Aqui na norma fala 0,7 metros. Como que é isso no projeto? Corredores e locais de manobra. Qual que é o corredor da subestação? O corredor da subestação vai ser aqui, ó. É o espaço que eu tenho, tá? Entre o gradil, perfeito? E essa parede aqui. Só que eu quero fazer um adendo para você. Primeiro adendo, 70 centímetros, pessoal, é muito curto, tá? E outra coisa também que você tem que atentar é espaço livre. Então, o que tem que ser considerado como corredor? Eu não posso considerar da grade para frente. Eu tenho que considerar da parede aqui. Também tem uma parede aqui, ó, como se fosse uma boneca. Então, eu tenho que considerar desse ponto para frente até o próximo obstáculo, que no caso é o painel. Eu não posso considerar até a parede também não. Por quê? Eu tenho que ter corredor livre. Isso daqui é livre. Isso é livre. Ou seja, não tem nada nesse caminho, tá? E aqui a gente recomenda 1,5 metro, não 70 centímetros da norma. 70 centímetros é horrível, pessoal, para você manobrar um disjuntor. Se caso esse cubículo de proteção ficasse junto com essa subestação, para a gente manobrar esse transformador, ficaria muito ruim. Então, pessoal, é no mínimo 1,5 metro, para não ficar ruim, tá? Então, um adendo da norma com base no quê? Experimentação. Várias vezes entrar dentro da subestação, precisar tirar um disjuntor, precisar tirar um transformador e ver a dificuldade que é para manutenir ou substituir aquilo ali, tá? Item 9.1.2 da norma. Aí ele fala assim, ó, havendo equipamentos de manobra, quais são os equipamentos de manobra? Disjuntor, chave seccionadora. Perfeito? E aqui, ó, o ponto de manobra dela aqui, ó, da chave seccionadora. O punho de manobra de acionamento da chave seccionadora. Havendo pontos de manobra, deve ser mantido espaço livre em frente aos volantes e alavanca. Já garantiu o espaço livre aqui de corredor, eu tenho esse espaço livre também lateral. Eu tenho que ter um espaço lateral aqui também, ó, não só aqui, ó. Eu tenho que ter assim também para eu poder fazer a operação. Em nenhuma hipótese, esse espaço livre deve ser utilizado para outras finalidades. Então, uma coisa que eu tenho para enfatizar para você, que você entre na sua cabeça. O espaço não é livre. Eu renomearia ele aqui e chamaria ele de espaço ou área técnica. Ou seja, essa área ela não está livre, ela está ocupada, na verdade. Ela está ocupada por quem? Por quem vai, porventura, ter que manobrar em alguma ocasião essa chave seccionadora. É alguém que, porventura, vai ter que fazer uma manutenção nesse disjuntor. É alguém que, porventura, vai ter que retirar esse transformador de dentro. Esse espaço não está livre, na verdade ele está ocupado. É uma área técnica, uma área de circulação técnica, inclusive em caso de problema para evasão de pessoas, tá, pessoal? Muito importante isso, muito importante. Então essa área não é livre. Eu a renomearia como área ou espaço técnico, tá bom?
Item 9.2.1.3, um ponto muito importante que é o seguinte: a subestação deve ter iluminação artificial. Afinal, lá dentro dela normalmente é um pouco escuro, tá? Então, qual que é as palavras-chave aqui, ó? Iluminação artificial. Ok? E iluminação natural. E natural. Tá? As janelas e vidraças utilizadas para este fim devem ser fixas e protegidas por meio de telas metálicas. Então, ó, mais telas metálicas. Com malha de 3, 13 a 5 milímetros. O que é a malha? Aqui, ó. 5 por 5, 3 por 13. Tá? O mesh máximo dessa malha é 13 milímetros. Tá bom? Por quê? Para proteger, porque se essa janela quebra, que normalmente acontece, a gente não vai ter entrada de animais lá, nessa subestação. Beleza? Muito importante. Essa é a grande função da tela, tanto na janela de iluminação natural, quanto nas venezianas, tá? Que a gente vai tratar um pouquinho a mais. Essa iluminação artificial, a gente tem que ter, adicionalmente a ela, uma iluminação de emergência artificial, né? Na subestação, perfeito? Isso está ainda no item 9.2.1.3, está nesse item aqui ainda, com autonomia mínima de 2 horas. Por quê? Porque normalmente a merda na subestação acontece, esse horário, grava aí, ó, de domingo para segunda, 2 horas da manhã. E aí, você precisa de uma iluminação artificial no local mínima, de forma que dê para você trabalhar depois que caiu aquela subestação, para você resolver o problema. Se você não tiver autonomia na sua iluminação, você está lascado. Como é que você trabalha dentro da subestação? Não tem como trabalhar, tá certo? Então, essa é a grande importância da iluminação de emergência com autonomia mínima de 2 horas, tá? O outro ponto muito importante que a gente deve observar é com relação às janelas. Nas janelas aqui, que está no item 9.2.1.10, deixa eu até destacar aqui, ó. 9.2.1.10. Tem um detalhe aqui interessante que às vezes o pessoal não observa. O que fala aqui, ó? A fim de evitar entrada de chuva, enxurrada e corpos estranhos, as aberturas para ventilação, como, né, a veneziana, ou talvez o sistema também de ventilação forçada, tá? Se você quisesse colocar ele embaixo, tá? Devem ter as seguintes características. Devem se situar no mínimo a 20 centímetros do piso inferior, ó. No mínimo 20 centímetros do piso inferior. Por quê? De forma a evitar a enxurrada, pessoal. Tá? A fim de evitar a entrada de chuva, enxurrada e corpos estranhos. Então, essa medida aqui, ó, é contra a enxurrada, chuva e corpos estranhos. Perfeito? O outro ponto é que devem ser construídas em forma de chicana. O que é a janela em forma de chicana? Ela é uma janela assim, ó. O formato dela
é para não permitir a entrada de chuva e mesmo assim ter ventilação. A parede está aqui, ó. O lado externo. O meio externo, né? Aqui a gente tem a veneziana, o início da estrutura metálica dela. E aqui, ó, ela vai ser assim, ó. De forma que eu consigo entrar aqui, ó, para a subestação. Porém, na hora que chove, não entra para dentro da subestação. Beleza? Isso é o formato de chicana. Tá bom? Ok. Além disso, como eu já tinha falado, devem ser protegidas externamente por tela metálica. Então, do lado externo aqui a gente pode ter um quadro, tá? Com uma grade. Pode não, deve. Mesma coisa, malha de 13 a 5 milímetros. Né? Não pode ser muito pequena, mas também não pode ser muito grande. Perfeito? Outro ponto com relação à ventilação, por exemplo, a ventilação não são só as janelas em veneziana, elas podem ser também a ventilação forçada também, tá? Tem ambientes que, por exemplo, indústria, acontece muito, que o ambiente é muito poluído, tá? Por poeira, né? Partículas sólidas. Quando isso acontece, a gente ainda tem que prever um filtro aqui, ó, em todas as entradas. Ou a gente prevê um filtro, tá? Em caso que dela colocar ar para dentro da subestação de um meio externo com poeiras ou, né, quando ela estiver puxando para fora, talvez pela ventilação forçada, e estiver entrando pela veneziana, essa veneziana ter também o filtro, tá bem? Muito importante, ou seja, aonde estiver entrando o ar, ter um filtro para filtrar esse ar. Ou, numa outra situação, a gente fazer uma pressão positiva da subestação. Ou seja, a gente ter uma fonte de ar externa, né, uma fonte confiável, sem poeira, limpa, né? De forma que ela vai fazer? Ela vai ventilar a subestação, fazendo uma pressão interna positiva, a pressão dentro da subestação vai ficar positiva e vai expulsar o ar pelas janelas, de forma que a poeira não vai entrar aqui, porque ela fica constantemente expulsando o ar para fora da subestação pelas venezianas e injetando ar através desse sistema de injeção que vai fazer pressão positiva na subestação, tá? Então, ó, as aberturas para ventilação natural devem... Não é isso não. Ok, a subestação deve possuir ventilação... Item 9.2.1.4. As subestações devem possuir ventilação natural sempre que possível, tá? As aberturas, além disso, devem ficar locadas convenientemente. Eu vou colocar, pessoal, ventilação no ponto... mais ventilação nos pontos que eu tenho mais geração de calor. Aonde que é a geração de calor? Normalmente na subestação, no ponto onde a gente tem os transformadores, tá? Agora o ponto que eu queria falar é, nas subestações situadas em ambientes de natureza corrosiva, o ar deve ser aspirado do exterior, né, de uma fonte confiável, né, do exterior, da onde não tem aquela atmosfera corrosiva, né? E o local deve ser mantido sob pressão superior à do ambiente, ou seja, essa pressão aqui é maior do que essa pressão externa. Aqui dentro é maior que a pressão externa, tá? De forma que o lado de fora não vai pressionar para dentro.
sob pressão superior ao do ambiente de natureza corrosiva. Devem ser previstos dispositivos de alarme ou desligamento automático no caso de falha deste sistema. Tá bem? Muito importante isso nas subestações. Tá ótimo? Isso daqui, pessoal, são critérios de projetos simples, mas que podem arrebentar a sua subestação. Por exemplo, se você não prevê uma ventilação adequadamente disposta, você vai tornar o seu sistema de arrefecimento não suficiente. E a gente tem aqui ainda, no item 9.2.1.5, uma coisa muito importante. Vamos dizer que eu não prevejo um sistema de arrefecimento importante. E aí, a NBR 14039, ela trata as temperaturas limites que eu posso ter dentro da subestação, tá? Eu tenho um limite de temperatura ali, eu não posso deixar a temperatura levar de qualquer jeito, né? Quem que vai levar a temperatura normalmente dentro da subestação é o transformador, tá? Que é a fonte mais quente normalmente dentro da subestação. Então a gente tem limites para isso acontecer. A norma fala que é o seguinte, ó, no local de funcionamento do equipamento, ou seja, do equipamento, a fonte térmica, a subestação está aqui, ó. Na verdade, vamos usar o desenho, né? O desenho está aqui, é para usar, né? Então, a subestação está aqui. Então, vamos lá. No local de funcionamento do equipamento, aqui o equipamento, então aqui, perfeito? Item 9.2.1.5, muito importante, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Ponto 5, no funcionamento do equipamento, a diferença entre a temperatura interna medida a 1 metro da fonte de calor a plena carga, ou seja, eu vou medir a temperatura aqui, ó, 1 metro dessa fonte. Então, essa temperatura aqui, ó, T interna, que ela é medida a 1 metro da fonte quente, tá? E a diferença entre essa temperatura e a temperatura externa medida à sombra não deve ultrapassar 15 graus. Então, vamos dizer que aqui tem um telhadinho e aqui a gente tem a temperatura externa. Por quê? A temperatura externa medida à sombra. Então, vou colocar aqui S de sombra, tá? Então, a diferença dessa temperatura, a temperatura interna menos a temperatura externa à sombra, tem que ser menor ou igual a 15 graus. Na verdade, menor. Não deve ultrapassar 15, então, menor ou igual. Perfeito? A gente tem que garantir que isso daqui aconteça. Como que isso aqui é garantido? Isso é garantido através da disposição correta da ventilação, e do dimensionamento da ventilação. Só que tem um adendo. Isso daqui é quando eu não tiver operador dentro da sala, né? Um operador da subestação que vai ficar continuamente dentro da sala. Se eu tiver um operador dentro da sala, aí a gente já tem um outro item aqui que é o 9.2.1.6. O que ele trata aqui? Ele fala, ó, no local de permanência interna dos operadores, a temperatura ambiente não pode ser superior a 30 graus. Ou seja, em hipótese alguma, na verdade tem uma hipótese, não pode superior a 35 graus. Na verdade tem uma hipótese sim, tá, pessoal? Aí você fala assim, não, Hilton, mas eu tô aqui no Pernambuco, quente pra cacete, fazer 42 graus aqui na sombra. Nesse caso, aí tem o seguinte, ó. Se
em regiões onde a temperatura externa da subestação, tá? Exceder esse limite, a temperatura externa exceder esse limite, tá? A temperatura ambiente no local de permanência pode, no máximo, igualar a temperatura externa. Quando esta condição não puder ser conseguida, mantendo os ambientes em conjunto, o local de permanência dos operadores deve ser separado. Ou seja, se eu tiver 120 graus aqui na sombra e estiver fazendo 120 graus aqui dentro, ok. Claro que isso aqui não existe, né, gente? O ser humano não suporta. Mas é o exemplo, perfeito? Então, manteve a temperatura, ok. Eu posso ter um operador dentro da subestação. A subestação seria um pouco maior, lógico, né? Eu teria um operador dentro dela aqui, ó. A salinha dele aqui, ó, a mesinha, papapá, e fica lá. Ele é o operador contínuo da subestação. Não nesse caso, tá, pessoal? Eu nem colocaria a mesa na frente do cubículo. Ele ficaria, por exemplo, teria uma parede, ele ficaria separado. Mas ele ficaria no mesmo ambiente aqui, tá? Da subestação. Não é o mais interessante. Normalmente o interessante é isolar e ele ficar na sala do lado. É o mais próprio, tá? Do ponto de vista de segurança. Agora, do ponto de vista da temperatura, nesse item específico, passou da temperatura externa, já não pode ficar no mesmo ambiente. Já tem que fechar aqui e estar num ambiente separado. Perfeito? Muito importante isso no projeto. Então, isso, a gente tem que atentar a esse tipo de coisa, porque senão a gente não quer matar o cara lá dentro e a gente tem orientação da norma para poder nos amparar na hora do projeto e na execução. Tá escrito na norma, não tem como falar que não sabia. Perfeito, pessoal? Então, são pequenos detalhes que a gente tem que observar na subestação. A iluminação natural da subestação. Eu vou dispor a iluminação natural nessa parede de cá? Depende. O sol em algum momento vai nascer do lado de cá ou se pôr? Às vezes é interessante. Claro que não dentro do cubículo da janela, né? Porque eu vou ter uma intensidade luminosa maior. Mas o mais interessante é você colocar a janela aqui, ó, de frente para o cubículo, de forma que a luz vai entrar e iluminar o cubículo. Normalmente aqui é mais escura dentro do cubículo, ó. Essa região aqui, pelo fato de eu ter duas paredes, aqui fica mais escuro, ó, dentro do cubículo. Essa parte aqui do cubículo fica mais escura. Então o ideal é ter uma janela na frente aqui, ó, para iluminar lá de frente, né, o ponto que eu preciso. Da mesma forma, a iluminação de emergência. Tem iluminação de emergência que tem aqueles spots, né, direcionado corretamente aqui para o cubículo. Que é interessante. Na hora que der o problema, normalmente o problema vai estar aqui, ó. Tá? E é aqui que eu vou resolver. A não ser que esteja, né, no quadro de proteção, que é esse aqui. Esse aqui é o QGBT, proteção, quadro de medição. Tá? Aí eu teria que ter uma iluminação de emergência de teto também, que seria interessante. Tá? Iluminação artificial. Então, são pequenos detalhes que vai arregaçar a vida do cidadão na hora que der problema lá, tá? Na subestação. E vai dar problema. Não é se vai dar, não. É quando vai dar, tá bem? Então, você tem que estar preparado para isso. E com certeza você vai estar lá num dia que der problema. E você quer que as situações estejam o mais favorável possível para que você resolva o problema. Não é verdade? Perfeito, pessoal? Então, esse daqui foi o nosso papo de norma. Nós tratamos da NBR 14039, tá? Mais especificamente com um projetinho que a gente apresentou. Inclusive, esse é um projeto de usina real, aprovado, de uma cabine abrigada que foi aplicado na usina. Essa daqui foi, acho que de 880, se eu não me engano, quilowatt de geração. Beleza, pessoal? Então a gente encerra aqui o nosso papo de norma de hoje. Se você está no YouTube, se inscreve, deixa aqui seu comentário. Se você está no Instagram, deixa sua curtida, comenta também, segue aí no Instagram, se você não segue ainda. Valeu? Um forte abraço e até o nosso próximo papo de norma.